O que faz Deus sorrir? Esse é o tema do dia 9 do Devocional de Quaresma, onde nós estamos estreitando a nossa relação com Deus e com a porção divina que habita dentro de nós. Então, quando nós nos conectamos com a porção divina dentro de nós, nós também entendemos que no nosso íntimo, no nosso espírito, a vontade de Deus e o que faz Ele sorrir é a mesma vontade nossa e o que nos faz sorrir. Bom dia Priscila, Janaína, Ricardo, Tainá, Consu, Ivonete. Bora colocar nosso coração. Bom dia, Rô. Bom dia, Jennifer, Nicole. Hoje eu tava pensando... Bom dia, Aline. Hoje eu tava pensando que, bom, pra mim são 9 dias, né? Não sei quem tá conseguindo acompanhar todos os dias, desde o primeiro dia, quem tá vindo os dias que pode. Quem tá vindo, participando, o que tem? Você tá sentindo mudança na tua relação com Deus? Tá percebendo a mudança na sua vida? Por conta desse contato que a gente tá tendo aqui? Eu pergunto isso porque assim, eu peço o feedback de vocês e o feedback de vocês é importantíssimo, mas é diferente, né? Vocês estarem gostando das lives e vocês estarem levando esse canal que a gente está abrindo aqui para a vida e percebendo a diferença. E no meu caso, bom dia, Kati, Meire, Rosana. E no meu caso, eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer dessa live, que hoje a gente vai falar um pouco de obediência, vai falar de confiança. Bom dia, Isa. E isso são treinos que eu faço em mim mesma já faz muito tempo, porque tanto quanto eu busco Deus na minha vida, eu percebo o quanto eu preciso e o quanto às vezes me falta essa confiança, essa abertura, essa entrega. Então toda semana eu começo, bom dia Marli, Kati, Pamela. Toda semana eu começo me colocando de joelhos e fazendo uma oração de entrega. E nessa oração eu sempre peço ajuda de Deus para que eu consiga me entregar, porque é difícil. A gente tem muito medo do desconhecido, né? É natural. E como é que eu lido com o meu desconhecido? Eu vou falar mais disso aqui no decorrer, esperar mais o pessoal ir entrando, né? Mas uma das formas é esperar, que é uma coisa tão desafiadora para nós hoje em dia, né? Esperar, não ter a resposta pronta. Mas às vezes eu coloco na minha cabeça assim, eu vou fazer tal coisa e vou testar, vou ver o que acontece, porque o que acontece vai me revelar se é de Deus, se é para dar certo. Abraçando Deus, né, mãe? Nossa, aprendo tanto com a minha mãe sobre isso. E, enfim. E tem coisas que eu venho testando e esperando há muito tempo e eu tô vendo algumas coisas se desenrolando nesses 9 dias. Alguns esclarecimentos acontecendo, algumas oportunidades acontecendo de estar sendo testada, de reincidir em comportamentos que eu sei que me fazem mal, mas perceber, olha aqui isso aqui batendo na minha porta de novo, me convidando a fazer errado, me convidando a fazer aquilo que me enfraquece, sabe? Então eu tenho notado que isso se intensificou. Alguém mais está sentindo isso? Sentindo uma diferença, sentindo algum esclarecimento maior na tua relação com Deus? Estou tendo mais conexão com Deus, está sendo maravilhoso esse devocional. Que bom, Rô. Porque olha, pra mim tá servindo de um jeito e a reflexão de hoje também serviu de um jeito. E eu tô bem feliz que meus pais estão aqui, que meu pai especialmente está aqui.
por causa da reflexão de hoje. E não por causa dele, porque eu acho que ele precisa, mas porque eu, como filha, preciso. Bom dia, Ivone, Jorge, Bruna. Então, enquanto o pessoal vai entrando, vou pedir para vocês: sinto no meu cotidiano como eu me posiciono diante da vida. Eu estou me reconectando com Deus. Que legal, né? E se reconectar com Deus não é se reconectar com a gente mesmo? Com a nossa essência mais profunda, a mais forte, a que mais importa e a de que a gente mais precisa? A conexão com Deus está se intensificando cada vez mais. Nossa, que bom. Isso me mostra que tá valendo a pena. Então, gente, vou fazer aqui um resuminho de onde a gente tá, né, em relação ao devocional. Para quem não tiver vindo nenhum dia ainda, os capítulos anteriores estão salvos no meu destaque. Para quem quiser aproveitar a jornada toda, recomendo. Está me fazendo ser mais intencional no meu cotidiano. Legal. Bom dia, Débora. Então, gente, eu vou começar a fazer um resuminho do que a gente já passou aqui. Enquanto isso, peço que vocês me ajudem compartilhando essa live, porque vai que tem alguém que precisa da palavra de hoje, né? Então, compartilha para pelo menos 2 contatos, tá? Da sua lista. Compartilhar para 2 aqui. Tem gente que eu mandaria e que tá aqui hoje, então não preciso. Então, o que nós já passamos, né? Por esses 9 dias. Primeiro, a gente conversou sobre como tudo começa com Deus. E Deus está onde? Deus está em todo lugar. Então, é olhando em volta com essa postura mais aberta e mais aprendiz que a gente se conecta com os propósitos dele para nossa vida, né? O que ele quer, o que ele está nos enviando. No segundo dia, a gente falou sobre como nenhum de nós é um acidente. Todos nós nascemos com um motivo, com uma missão. No dia 3, a gente falou sobre o que tem dirigido a nossa vida, o que realmente tem tomado a nossa atenção e teve a oportunidade de pensar e mudar alguma coisa, né, sobre isso, a partir dessa consciência. No quarto dia, a gente conversou sobre o quanto nós fomos feitos para ser eterno e tudo mais para ser passageiro. No quinto dia, a gente falou sobre enxergar a vida pelos olhos de Deus. Afinal, a gente vai viver a vida que a gente enxerga, então é importante a gente estar treinando o nosso olhar, que é algo que a gente está fazendo aqui, né? No dia 6, a gente falou sobre como a vida é uma atribuição temporária, em que nós somos chamados, né, a exercer funções. No dia 7, a gente falou sobre a razão de tudo, que é um resumo do que nós estamos trabalhando nessa segunda semana, os 5 propósitos da nossa vida. E nós estamos nessa semana no primeiro dos 5, que é que nós somos feitos para agradar a Deus, que o primeiro foi ontem, né? Então hoje é o que faz Deus sorrir. E hoje é um dia que tem muito amor e carinho. Tem dias aqui que são dias que a gente sai meio desconcertado, não tem? Pelo menos algumas pessoas me falaram isso. De tomar uns tapas. Hoje não é dia de tomar tapa. E até eu quero perguntar pra você, o quanto que você vai pra vida, às vezes, já esperando tomar tapa? Ou você vai pra vida esperando receber coisa boa? Eu sou filha de pais muito maravilhosos. Bom dia para várias pessoas que estão entrando, Maiara, Tiago. Eu sou filha de pessoas duronas. E eu também sempre fui muito durona. A live de ontem me tocou profundamente. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Deus nos abençoe. Sempre tapa. Então, e eu me acostumei a esperar sempre tapa da vida. E isso faz o quê? Que a gente fique durão, né? Que a gente já vá para as coisas meio com o pé atrás, já vai meio na armadura, já vai meio não dando muito braço a torcer, porque vai que a gente quebra a cara, é ou não é? E aí, num dos cursos que eu fiz, num dos primeiros cursos que eu fiz quando eu comecei a minha transição de carreira, realmente a minha transformação pessoal, né? Tinha muitos exercícios de abraçar, tinha muitos exercícios
de você olhar nos olhos da pessoa e ficar olhando por uma música inteira. Tinha muitos exercícios de você olhar nos olhos da pessoa e elogiar a pessoa, e eu não estava acostumada a fazer isso. Hoje eu tenho muito mais facilidade para fazer isso. E teve um dia que uma pessoa pegou assim na minha mão, me abraçou, eu cheguei lá e a pessoa já, e eu acho inclusive que ele é um pastor, não lembro. Ou ele é muito, ou ele tem algum papel em alguma igreja. E é Gustavo o nome dele. Eu nunca mais vou esquecer do Gustavo. Porque eu cheguei lá toda tímida, toda medrosa, assim. E o Gustavo olhou nos meus olhos e falou assim: você é maravilhosa, você é filha de Deus, você tá aqui porque você vai levar isso aqui pra muitas pessoas. E eu não tava preparada pra nada disso. E ele... dá pra ver que somos da mesma família. Né? Por quê? Porque foi uma família que enfrentou muita coisa, que tem a sua história, que tem sua força, né? Só que quando a gente pega isso da nossa família e não olha ao redor, que é o que a gente também está sendo muito convidada a fazer aqui, às vezes a gente usa essa força em momentos que não precisa. E a gente encara como luta, às vezes, o que não é uma luta. Então tem que ter essa consciência, né? Com gratidão por toda essa força que chegou até nós, mas sabendo o momento de usar ela, porque no automático a gente vira a armadura em tempo integral. Faz sentido o que eu tô falando? E tava a Tainazinha lá na sua armadura, fortona e durona, e veio o Gustavo e abraçou, me deu um abraço apertado, assim, um abraço que não tinha como eu escapar. E olhou nos meus olhos e falou, né, essas coisas, assim, maravilhosas que eu não tava preparada para ouvir. Ele falou assim: você é maravilhosa, o que você vai aprender aqui você vai levar para muita gente. Olha como ele profetizou na minha vida. E aquilo me desmontou. E eu tenho a sensação que, assim, quilos de armaduras se derreteram naquele abraço do Gustavo. E aquele foi o dia que eu saí da defensiva no curso, porque eu me sabotava muito. Então, todos os dias eu tava chegando atrasada, e aí eu não precisava chegar e cumprimentar todo mundo, porque eu morria de vergonha. E daí eu já chegava constrangida com o meu grupo, porque a primeira dinâmica do dia eu já tinha perdido. A partir desse abraço do Gustavo, eu falei: não, eu vou chegar na hora, se eu tiver que ficar com vergonha, eu vou ficar com vergonha, eu vou abraçar as pessoas, eu vou fazer pelos outros que o Gustavo fez pra mim. E hoje, eu quero muito que você esteja aqui nessa postura, que você se sinta abraçado pelo devocional de hoje. Porque o devocional de hoje não é pra levar tapa. O devocional de hoje é pra receber amor. Então sai da armadura. Sai da armadura como um dia eu saí. Beleza? Então, gente, vou começar mais um dia. Abre o coração. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Como agradar a Deus é o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Ah, verdade. Perdão, gente, deixa eu só fixar o tema aqui para quem tá entrando. Saber qual que é o tema de hoje. Pronto. Como agradar a Deus é o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Cristo: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Por isso se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir.
Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Eis o que Deus mais deseja de você, um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo da sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso de o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Deus sorri quando confiamos. Então, o quanto que Deus não quer, antes de eu passar para o próximo item, que a gente receba o amor dele. E quando a gente recebe amor, é algo quase que inevitável a gente enviar esse amor de volta. Como Gustavo fez comigo. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato dele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Imagine essa cena. Um dia, Deus se aproxima de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando eu olho para você, eu começo a sorrir. Estou satisfeito com a sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria que reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Agora, quantas vezes Deus não confiou alguma função, algum dever, alguma habilidade, dom, algum sonho no teu coração que alegra a Ele e você ficou pensando nas condições, nas dificuldades e talvez esse sonho esteja engavetado até agora. E se Noé tivesse pensado assim? Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas, que o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor.
Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficaram constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Qual será o outro projeto que Deus confiou para você, função, e que talvez também você tenha hesitado, talvez esteja hesitando por medo do julgamento, por medo da incompreensão à sua volta, por medo de talvez não se sentir digno? Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam no seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual que é o problema? Qual que é a aflição? Qual que é o desafio que Deus está colocando para você nesse momento? E o que você pode fazer para confiar mais nele, se abrir mais para isso e encontrar o que tem para você ali? Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e os detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma, aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu rigorosa, ou seja, nenhuma instrução foi deixada de lado, e exatamente do modo e no tempo que Jesus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Então, o que é devoção? É você se entregar mesmo que você não entenda tudo, mesmo que para você não faça muito sentido, mas porque aquilo se apresentou para você de forma nítida. E é difícil a gente saber quando algo está se apresentando nitidamente para nós. Nossa, Deus, será que é isso aqui mesmo que é para mim? Né? É difícil porque a gente não tem esse canal direto que Deus vai mandar um áudio no WhatsApp pra gente. Então, uma das coisas que a gente pode fazer em relação a isso é fazer teste. Vou dar um passo aqui e vou ver o que acontece. Porque quando algo é de Deus na nossa vida, nada na nossa vida é fácil. Mas quando é algo de Deus na nossa vida, as coisas vão se encaminhando, as coisas vão se encaixando, as coisas vão florescendo. E até aquilo que veio para te atrapalhar, você vai descobrir às vezes que te ajuda. Então, às vezes, a pessoa que duvida de você, a pessoa que não te apoia, é Deus enviando para você aquilo que vai te tornar mais forte. Porque Ele não vai conseguir te tornar mais forte sem te obrigar a fazer força. Né? A gente não consegue ficar forte sem ir para academia, sem fazer algum tipo de exercício físico. Com a nossa força mental, com a nossa força emocional, espiritual, é a mesma coisa. Então, às vezes, Deus vai mandar algo para você justamente para você ver, inclusive quando você tomar uma decisão que é muito desafiadora ou que é muito importante, você pode ter certeza que você vai ser testado nessa decisão. Só que esse teste, você deve se perguntar, na verdade, o que isso aqui está me ensinando? E isso pode ficar muito claro para você. Que talvez eu esteja precisando aprender a me virar um pouco mais sozinha. Que talvez eu precise aprender a não dar tanta importância assim ao que outras pessoas falam. Ou pessoas que não têm condição de compreender o movimento que eu estou fazendo. Se Deus solicitasse para você
a construção de um barco gigante, você não acha que teria dúvidas, objeções, restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus te peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Então, qual que é talvez o dom que você sabe que tem pessoas esperando que você exercite mais, e qual que é a história que você está contando para não fazer? Deus não te deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo que Ele manda você fazer. A compreensão pode esperar, a obediência que não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Então é um grande limitador na nossa vida a gente querer entender tudo. Porque a gente não está pronto para entender tudo, e às vezes se a gente entender tudo a gente vai ter mais medo ainda. Então às vezes a gente precisa dar sabe aquela frase, dar o passo que Deus dá o chão? Isso é obediência. É quando você sabe que aquilo é bom, você sabe que aquilo atende ao propósito de Deus, você sabe que aquilo vai servir a outras pessoas de alguma maneira, mas você fica no racional aqui contando história em vez de ir lá e aguardar. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens às quais vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens às quais gostamos e às quais obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não vou perdoar a pessoa que me magoou. No entanto, obediência parcial equivale a desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele de coração alegre. Essa foi a atitude de Davi. Ensine-me, Senhor, a cumprir as suas ordens escritas, então eu obedecerei a elas até o fim da vida. E veja que Davi não é assim como muitos personagens da Bíblia, não tem nada de perfeito. Só que ele usou até as fraquezas, até as imperfeições para aprender e para compartilhar esses aprendizados. Ele foi vulnerável. Ele viu um propósito em tudo. Talvez ele tenha passado pelo que ele passou, talvez ele tenha tido aquela fraqueza que ele teve quando ele era rei e tudo estava dando muito certo para ele. De repente ele cobiçou, a mulher de um súdito. Se eu tiver errado, alguém me corrige, mas acho que é isso. E a vida dele começou a desmoronar dali para frente, porque o arrependimento dele era muito grande. Mas em tudo isso ele viu o cuidado de Deus, ele viu como algo a ser ensinado para outras pessoas. Então, às vezes, algo de ruim que Deus nos coloca, também é porque Ele está colocando assim, passe por isso para que você ajude muitas pessoas que estão passando por isso, que vão passar por isso e que podem ser orientadas por você, podem ser guiadas, lideradas, se você assumir esse lugar e todos os desafios que ele implica, A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não pelo esforço. Contudo, como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque Deus sabe o melhor para nós. E como é que a gente vai viver o melhor para nós
se a gente obedecer aos nossos interesses que partem de uma visão tão limitada, de uma visão tão mais jovem que a visão de Deus, de uma visão tão mais imatura do que aquele que nos enviou. E quando a gente obedece a Ele, a gente também atende aos propósitos pelos quais Ele nos criou. Então, quando eu me coloco a serviço, quando eu venho aqui fazer um devocional ao vivo com mais pessoas, eu estou num ato de obediência que não é só uma questão de obedecer, que é uma questão que está servindo ao meu desenvolvimento e servindo a quem está aqui. Então, eu estou me colocando a serviço. Quando a gente obedece, a gente está a serviço, mesmo que a gente esteja falhando no meio do caminho, desde que a gente esteja usando essas falhas nesse propósito. Como Davi fez. Davi deixou um legado imenso de sabedoria para nós. E não foi só a partir dos seus talentos, de seus dons, mas foi a partir das suas fraquezas também. Nisso ele se colocou como igual a nós, como corajoso. Ele obedeceu. Até sobre obediência tem uma história que me toca muito, que talvez eu até já tenha comentado aqui nas lives, que é de Santa Hildegarda. Santa Hildegarda, ela nasceu na Alemanha, eu acho que tem uns 2 séculos, e ela recebia revelações de Deus sobre como curar doenças, sobre remédios naturais. Ela virou uma espécie de curandeira. Só que ela tinha uma fé em Deus muito grande e ela tinha muito medo de ser julgada. Então ela não expressava esses dons, ela continuava exercendo a espiritualidade dela, mas ela não se colocava a serviço de curar pessoas a partir dessas revelações que ela tinha. E ela vivia doente. E ela trocava cartas com um amigo que aconselhava ela, uma pessoa de confiança dela. E esse amigo falou para ela: enquanto você não aceitar, não tiver coragem de expor os seus dons, mesmo que você seja julgada e talvez principalmente pela igreja, que talvez te veja como feiticeira ou algo do tipo, mas isso é o propósito para o qual Deus te criou. Se você não viver esse propósito, você vai continuar doente. E foi aí que ela começou a compartilhar, e ela tem um legado, ela é super respeitada hoje. Tem pessoas que trabalham a partir da medicina de Santa Hildegarda até hoje, porque ela teve coragem, ela se submeteu e provavelmente foi julgada, mas ela tinha um dom, ela tinha uma revelação e ela tinha muito medo de expor. Imagina Davi, o quanto que ele não deve ter tido medo de expor também as suas fraquezas, né? Como uma pessoa, um rei, um líder, ele precisava ter se exposto? Não, mas a conexão com Deus dele era maior e ele obedeceu. Santa Hildegarda obedeceu, e nós aproveitamos os ensinamentos de Davi, de Santa Hildegarda, até hoje. Então, quando você obedece, você serve, né? Você não só mostra que você confia, que você ama, que você age, mesmo que você não entenda, mas você serve. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão.
louvamos a Deus por quem Ele é e o agradecemos pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará o Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos o deleite ao coração de Deus, o nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com Kai, quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando o nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe, e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença. E cheios de alegria, cantam hinos. Esse trecho aqui me lembrou muito do meu pai, que é quem cozinha na nossa casa, faz almoço, faz churrasco, faz pernil defumado e faz com muita delicadeza, faz com muita dedicação. E como essa mãe aqui do Rick Warren, que é o autor do devocional, também gosta de ver que a gente gosta, também pergunta se tá bom. E eu fiquei feliz de ter esse trecho aqui, porque meu pai tá na live para agradecer o meu pai pelo seu cuidado diário, tão carinhoso. E às vezes a gente no piloto automático, às vezes a gente na correria não recebe o amor que tá na comida que alguém faz pra gente, no cuidado, na mão estendida, na paciência que as pessoas do nosso dia a dia têm com a gente. Então é claro que isso também agrada a Deus, porque o meu pai, quando ele se coloca a serviço de fazer almoço pra gente e faz com tanto amor, ele está se colocando a serviço, ele está expressando o amor de Deus por mim, pela minha mãe, pelo meu marido. E quando a gente faz algo um pelo outro, a gente está se permitindo ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Porque se Deus nos ama incondicionalmente, Ele precisa que a gente expresse isso. Como é que o amor de Deus vai chegar na Tainá se não por meio de pessoas? Como é que o amor de Deus vai chegar na Ivanilda, na Lilian, na Amanda, se não por meio das pessoas? Mas eu estou percebendo isso, valorizando isso, recebendo e tomando esse amor na comida que eu como, na pessoa que me ajuda a cuidar da minha casa, na pessoa que me escuta, na pessoa que me sorri, na pessoa que me dá bom dia, na pessoa que tem paciência comigo, naquelas que mais convivem com a gente, que experimentam os nossos defeitos no dia a dia. O quanto que eu estou percebendo o amor que existe nisso. E estou reconhecendo, estou retribuindo, estou desfrutando. Quem são essas pessoas na sua vida que você pode talvez dar um abraço hoje e agradecer por ser a expressão do amor de Deus na sua vida, do cuidado de Deus, da paciência, da tolerância, do perdão de Deus? Aqui na live tem meu marido, a quem eu sou muito grata, meu pai, a quem eu sou muito grata, minha mãe, a quem eu sou muito grata, e até muitas das pessoas que estão aqui e que talvez tenham até me conhecido através da live, porque eu tenho recebido muito carinho de vocês. E esse carinho que vocês estão mandando para mim, vocês estão se permitindo ser a expressão do amor de Deus na minha vida e ser resposta e esclarecimento. Então, obrigada por se colocarem, porque tem muitas pessoas que vêm pra internet e eu escuto muito isso. Tainá, eu gosto tanto dos seus vídeos, Tainá, eu gosto tanto dos seus posts, mas a pessoa tem vergonha e não interage,
não comenta, não curte, mas daí me encontra em algum lugar e fala. Então vocês que estão fazendo esse papel de interagir enquanto a gente está aqui, vocês estão se colocando a serviço. Mesmo que talvez vocês tenham vergonha, mesmo que talvez seja desconfortável, mesmo que talvez seja muito mais cômodo só ficar ouvindo, enquanto talvez você esteja fazendo outra coisa ocupada e não esteja fazendo um movimento de troca, né? Então, muito obrigada por quem está retribuindo de alguma forma, seja me mandando feedback, seja compartilhando essa live, tá? Deus também sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé essas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com a sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que os criei. Recebe isso. É tempo de seguir com a sua vida. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Ler a Bíblia, assistir cultos, missas, orar, compartilhar sua fé, e pense que Ele é indiferente às outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida, quer você esteja trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele te deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você o agrada sendo você, quem Ele te criou para ser. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um olheiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez por um propósito, mas Ele também me fez veloz, e quando corro sinto que Ele fica satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Então, se Deus fez de você atleta, se Deus fez de você intelectual, se Deus fez de você um matemático, mecânico, um músico, todos esses dons são espirituais, porque nós precisamos de todos esses dons para a vida na Terra funcionar. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes, sabores
e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles, mas adormecidos pareciam contentes, a salvo e tranquilos, e isso me fazia lembrar de quanto os amava. O quanto a gente já não recebeu o amor das pessoas que cuidaram da gente, principalmente nos primeiros anos de vida, e o quanto a gente não percebeu, né, esse amor, nesse cuidado. Nas pessoas que nos colocavam para dormir, nas pessoas que nos davam banho, mesmo que às vezes tenham feito isso na correria, mas se colocando ali por nós, abrindo mão de fazer algo por si mesmas para fazer por nós. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia aos movimentos de seu pequeno tórax, inspirando e expirando, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele te ama como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Tá recebendo? Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Então não confunda aqui amor com concordar com tudo que você faz, né? Quando Deus nos corrige, quando Deus nos coloca num desafio para nos educar, Ele faz isso com amor. E às vezes é preciso o dobro do amor para ter coragem de fazer o que precisa ser feito para que a gente seja feliz. Porque se nós somos a pessoa que só é agradada, que só escuta o que quer, essa pessoa é a que mais sofre, não é? Porque ela fica estacionada na vida. Ela não cresce, ela não se liberta dela mesma, ela é escrava de tudo que ela quer. Tudo tem que estar tudo certo para ela o tempo todo e a vida não é assim, ela não amadurece. Durante seu crescimento, talvez você tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada, mas não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude do coração. Agradar a Ele é o seu desejo? Esse foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter da minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz, lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne seu objetivo de vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Tema para reflexão de hoje. Deus sorri quando confio nele. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Recebem e celebram o seu amor.
Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Qual é a área da vida? Qual é a área da vida que o medo tem te dominado mais do que a confiança? O que talvez você esteja deixando de fazer por medo e pode dar um passo em direção a isso? Ou que você tem feito só por medo e pode parar de fazer isso? Talvez um problema que você esteja enfrentando tenha a função de elevar sua consciência. Talvez uma atribuição que você tenha medo de assumir está te convocando a assumir os seus méritos. Talvez você esteja convidado a parar de querer agradar o interesse de outras pessoas para servir ao propósito mais elevado de Deus, porque nem sempre as outras pessoas que se desagradam do que é certo, do que precisa ser feito, elas estão realmente esclarecidas o suficiente para entender. Talvez um sonho que você tem medo de realizar, mas foi Deus que plantou no seu coração, porque tem a ver com seus dons e talentos, tem a ver com o legado que você vai deixar, e aí você tem medo, porque esse caminho te desafia e você não se sente pronto. O quanto que você está confiando que esse caminho vai te moldar e vai te deixar pronto para acessar. Se algo tiver ficado muito claro para você, escreva. Michele, então escreve, pra você não se perder disso. Se algo fez muito sentido. Se te trouxe uma resposta sobre onde está faltando confiança, está sobrando medo, escreva. E enquanto você escreve, você pega um papel e caneta aí, abre bastante o seu coração agora, respira fundo. Junto comigo, puxa o ar, solta devagar. E recebe isso. Se puder, feche os olhos. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu, que flui através de mim, a cada momento de cada dia. Me abro à sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência nesse universo. Dessa inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber, será revelado para mim. E seja o que for que eu precise, virá a mim na hora, no espaço e na sequência certos. Não escolho mais acreditar nas velhas carências e limitações. Agora escolho começar a me ver como o universo me vê, perfeito, pleno e completo. A verdade do meu ser é que fui criado perfeito, pleno e completo. Eu agora vejo que sou perfeito, pleno e completo. Eu sempre serei perfeito, pleno e completo.
Eu escolho viver a minha vida a partir dessa compreensão. Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. E tudo está bem no meu mundo. Se você foi criado perfeito, pleno e completo, se nada nesse mundo afeta a sua essência espiritual, o que muda para você? Fez sentido, gente? Quem teve uma clareza muito específica, escreva, tá? Esse foi nosso dia 9. Valeu a pena estar aqui? Quer compartilhar uma ficha que caiu para você? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Obrigada. Obrigada, Carol. Gente, amanhã às 7 estamos aqui pro dia 10 desses 40 dias de reconexão com a nossa fonte, com a nossa essência. Então, para quem tá entrando agora, a live vai ficar gravada. Daqui a pouquinho ela vai estar no feed. Para quem tá aqui, gente, comentário de vocês me ajudam muito. Envio de vocês, né, para outras pessoas também. Hoje você me trouxe uma resposta de que estava pedindo há um tempo. Que legal, hein, Michele? Ah, legal. Legal, assista de novo. Então é isso, gente. Então tenha um ótimo dia, uma ótima, abençoada quinta-feira. Lembra que você é perfeito, pleno, completo, amado, merecedor de ser feliz. Não entre no seu próprio caminho, não deixe a sua mente, seus medos te dominarem, tá? Não deixe as suas armaduras te limitarem. Receba o amor de Deus através das pessoas, das ações, das lições que você vai receber. E vejo vocês amanhã. Um beijo, Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau.